Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos aprender a primeira parte de Direito Legislativo, tá? O que é o poder legislativo? Como nós sabemos, nós temos a separação dos poderes em Executivo, Legislativo e Judiciário. E o poder legislativo é o responsável como atividade principal de legislar. Ele também tem como principal, uma das atividades dele também é de controlar o executivo e fiscalizar. Então, o nosso poder legislativo, digamos assim, além de legislar, ele controla o executivo e também fiscaliza as contas do executivo, tá? Então, esse é o poder legislativo. O nosso poder legislativo no Brasil, ele é bicameral, tá? Então, nós temos uma república, a república é dividida ela tem como principal o bicameralismo, tá? Então, a nossa bicameralidade é separada em Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. E a junção desses dois significa Congresso Nacional, tá? Então, nós temos o Senado e a Câmara, e a soma dos dois significa Congresso Nacional. Então, toda vez que você, ao pegar a Constituição Federal, olhar lá e tiver escrito Congresso Nacional, significa que é ou a soma dos dois, ou seja, uma sessão única, ou seja, a soma de todo mundo na mesma sala, ou uma competência que pode ser feita tanto pelo Senado quanto pela Câmara, tá? Então, a Constituição vai mencionar Congresso Nacional para ambas as hipóteses, tá? Vamos lá. Vamos começar primeiro com um conceito importante, tá? Que é legislatura ou sessão legislativa, porque isso vai aparecer muito na nossa Constituição. A legislatura é o período do mandato, ou seja, de 4 anos, tá? Então, quando o deputado é eleito para o mandato, ele é eleito para uma legislatura, ou seja, para um mandato de 4 anos, tá? Só que dentro da legislatura nós temos a sessão legislativa, que é o período anual do trabalho do Congresso Nacional, tá? Então, a nossa sessão legislativa, ela tem começo no dia 2 de fevereiro, ela para o recesso no dia 17 de julho a 1º de agosto, então tem um recesso nesse tempo, e ela vai ser encerrada no dia 22 de dezembro, tá? Esse tempo é período legislativo, então esse tempo entre o início, o recesso e a volta do recesso até o encerramento é um período legislativo. Então a gente entende que dentro de uma legislatura nós temos 8 sessões legislativas, porque nós temos 4 períodos legislativos multiplicados. Entendeu? Então, nós temos 8 sessões legislativas dentro de uma legislatura, que é 4 anos, beleza? Então, esses são termos que vai aparecer muitas vezes na nossa Constituição. Então, é importante você ficar de olho nisso, tá? Vamos lá. Vamos começar pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, eles são os representantes do povo, tá? Então, muito embora nós votamos no Senado e na Câmara dos Deputados, as únicas pessoas que são responsáveis por expressar e defender o interesse das pessoas, do povo, é a Câmara dos Deputados, tá? Eles são eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, com a divisão lá de cadeiras, com a porcentagem por partido, por legenda, enfim, tá? Pelo sistema proporcional eleitoral, tá? O cargo de presidente da Câmara, ele é privativo de brasileiro nato, porque ele tá na linha sucessória do presidente da República. Então, caso o presidente da República saia, vem o vice. Caso o vice saia, vem o presidente da Câmara. Caso o presidente da Câmara saia, vem o presidente do Senado. Caso o presidente do Senado saia, vem o presidente do STF, tá? Então, essa é a linha sucessória, e o presidente da Câmara é privativo de brasileiro nato, porque ele tá na linha sucessória do presidente. Só o presidente e quem manda no Brasil é brasileiro nato, tá? O número total de deputados varia de cada estado, de acordo com a população, não é verdade? E ele não pode superar 70 deputados e não pode ser menos de 8. Então, o estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, provavelmente tem 70 deputados, tá? E o menor estado do Brasil, por exemplo, o Acre, ele não pode ter menos de 8 deputados. Então, mesmo que ele não atinja o número necessário de deputados, ele vai eleger 8, tá? E mesmo que ele supere o número de deputados, ele vai ter 70, tá? Então, ele nunca vai ultrapassar 70 e nunca vai ser menos que 8. Mesmo que seja uma população de uma pessoa, vai ter 8, e mesmo que supere o número de moradores, vai ter 70, tá? Já o Senado Federal, ele, muito embora seja eleito por nós, ele representa os interesses dos estados.
tá? Então não se iluda, tá? Os senadores, muito embora eles tenham que respeitar todos os princípios, tá? Eles são representantes dos estados, não das pessoas, tá? Então preste bem atenção nisso. E eles têm um sistema majoritário de ser eleito, ou seja, pela maioria dos votos. Cuidado, porque isso cai muito em prova. A Câmara dos Deputados é pelo sistema proporcional. E aqui no Senado é pelo majoritário. Então, nós vamos ter a eleição de 2 ou 1 e nós vamos ter pelo sistema majoritário. Vamos ver aqui, também, como eu falei, o cargo de presidente do Senado é privativo e brasileiro nato, porque ele está ali sucessório, tá? Cada estado terá 3 senadores, só que a eleição desses senadores vai ser por 8 anos, ou seja, pelo dobro da candidatura dos deputados, tá? Os deputados são por 4 e os senadores por 8. E os senadores vão ser trocados de 2 e 1, ou seja, nessa eleição vai ter 2 senadores que vão ser eleitos, vai continuar 1 lá. E esse 1 vai ser trocado daqui a 8 anos, ou seja, 2 e 1, 1 e 2 terços, 1 e 2 terços. Cada eleição que tiver, vai ser eleito 2 senadores e no próximo 1 senador, depois 2 senadores, depois 1 senador, depois 2 senadores, depois 1 senador, tá? E cada um com mandato de 8 anos, tá? Isso garante ali sempre representação do Estado e uma troca e evitar ali um conluio entre esses senadores, tá? E cada senador é eleito com 2 suplentes. Então, caso o senador saia para ser qualquer coisa, ministro, enfim, morra, e vai ter 2 suplentes, tá? No caso de 2 suplentes, desses 2 suplentes morrerem, então morre o senador, morre os 2 suplentes, vai ter que fazer uma eleição para eleger um novo senador para essa vaga, tá? Vamos lá. Conforme eu falei, o Congresso Nacional é a junção da Câmara e do Senado. E as matérias, ele tem como eu falei no começo, o Congresso Nacional ele tem competência exclusiva. Então, esse termo vai acontecer quando? Quando ele quiser designar eleição, quer dizer, uma união, ou seja, uma reunião do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara e do Senado, ou seja, eles vão se unir numa mesma sala para votar todo mundo junto, ou quando a competência é da Câmara e do Senado, tá? Agora, a gente vai falar da competência exclusiva, ou seja, tanto a Câmara quanto o Senado pode fazer essas coisas separadamente ou junto. Vamos lá. Separadamente, resolver sobre tratados, acordos internacionais que acarretem encargos dos compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Só um pouquinho que eu vou abrir aqui para te falar em que artigo está isso para você não se perder. Cabe ao Congresso Nacional. 49, tá? Eu tô no artigo 49 da Constituição Federal e a gente vai ver o que é competência exclusiva do Congresso Nacional, tá? Então, vamos lá. Eu não sei se eu coloquei todas as possibilidades aqui, porque eu coloquei as principais, tá? Vamos lá. Resolver sobre tratados, acordos internacionais. Então, o Congresso Nacional tem essa competência. Autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem no Brasil, autorizar o presidente e o vice a se ausentarem quando passar de 15 dias, aprovar o estado de defesa, sítio e intervenção federal, sustar atos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Isso aqui, esse caso de sustar atos é o seguinte: quando o Poder Legislativo ele edita uma lei, o Poder Executivo ele tem a capacidade de editar um decreto regulamentar que coloque lá os detalhes básicos de como aquela lei vai ser aplicada. Só que caso o Poder Executivo exorbite, ou seja, o presidente ultrapasse os limites que a lei deu, o Congresso Nacional vai ser competente para sustar esses atos normativos, tá? Fixar subsídio para os deputados federais e senadores, fixar o subsídio do presidente e do vice e dos ministros, julgar as contas do presidente da República. Então, observe que é uma das competências de fiscalização e do executivo é julgar as contas, tá? Fiscalizar e controlar diretamente as casas do Poder Executivo, zelar pela preservação da competência legislativa, apreciar os atos de concessão ou renovação de concessão de emissão em rádio e televisão,
escolher os membros do Tribunal de Contas da União, aprovar as iniciativas do Poder Executivo em relação a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar as terras indígenas e aprovar a alienação de terras públicas, tá? Então, essas são as competências do Congresso Nacional, tá? Agora, nós vamos ver as competências quando vai ocorrer uma sessão conjunta, ou seja, vai juntar o Senado e a Câmara no mesmo lugar. Vamos lá. Vai ter a junção dessas duas câmaras. Quando vai inaugurar a sessão legislativa, ou seja, todo ano, lá no começo do ano, nós vamos inaugurar, e naquele começo do ano vai ter uma sessão unicameral, tá? Elaborar o regimento comum e regular a criação dos serviços comuns dos casos, ou seja, aqui vai ser o regimento do Congresso. O regimento do Senado e da Câmara vai ser feito pelo Senado e pela Câmara, respectivamente, tá? Receber o compromisso do presidente e do vice, então, no dia da posse, no compromisso vai estar todo mundo, é uma sessão unicameral. E reconhecer do veto do presidente, ou seja, quando o presidente veta uma lei, para quebrar o veto, para cair o veto daquela lei, vai ter que ser uma sessão unicameral, ou seja, todo mundo vai votar junto, tá? Tirando essas hipóteses, vai ser sessões separadas. Então, quando a gente vai falar de Congresso Nacional, vai ser uma competência tanto para a Câmara quanto para o Senado tratar individualmente, tá? E quando vai ter sessão unicameral, vai ser isso. O Congresso Nacional, como a Câmara, como o Senado, também tem mesa. O presidente do Congresso é o presidente do Senado, tá? E os demais cargos, tipo o primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente, enfim, vai ser alternadamente, ou seja, o presidente do Senado é o presidente da Câmara. Então, o vice-presidente é o vice do Senado, da Câmara dos Deputados. Aí, o primeiro secretário é o primeiro secretário do Senado. O segundo secretário é o segundo secretário da Câmara. Então, vai alternando pela Câmara e pelo Senado os demais cargos, tá, da Câmara. Agora nós vamos ver as competências privativas da Câmara dos Deputados, ou seja, só a Câmara dos Deputados vai poder tratar a respeito desse assunto. Vamos ver em que artigo está aqui, para você não se perder. E também pegar sua Constituição e ler comigo, tá? É o artigo 51 da Constituição Federal. Vamos lá. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e o ministro do Estado. Aqui é o impeachment. Então, por 2/3 da Câmara dos Deputados, eles vão ler a denúncia do pedido de impeachment e vão autorizar ou não. Autorizou, vai passar para o Senado. O Senado vai julgar o presidente da República com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, nós temos essa diferença. A Câmara aprova a denúncia e manda para o Senado. O Senado vai aprovar novamente e vai, com a presidência do Supremo Tribunal Federal, julgar, tá? Então, tome bem cuidado com isso, tá? Proceder à tomada de conta dos presidentes da República quando não apresentados ao Congresso Nacional. Então, por exemplo, não passou o prazo de 60 dias da abertura legislativa, o presidente não mandou a conta para o Congresso. Aí vai ser a Câmara que vai votar essa conta, tá? Vai ser assim. Elaborar o regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, enfim, e eleger os membros do Conselho da República. Agora o Senado, então a competência privativa do Senado Federal, processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, como eu expliquei, a Câmara vai votar por 2/3, vai aceitar a denúncia e vai mandar para o Senado. O Senado vai processar e julgar com a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal vai lá presidir os trabalhos, mas quem vai votar e vai julgar vai ser os senadores, tá? Vamos lá. Processar e julgar os membros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, tá? Nos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente por voto secreto após a eleição a escolha de magistrados
nas hipóteses de escolha, que está na Constituição, os ministros do Tribunal de Contas da União, o governador do território, o presidente do Banco Central, os procuradores da Geral da República e titular de outros cargos que a lei determinar. Então, o Senado vai fazer a sabatina e o voto, tá? Então, por exemplo, o ministro da Saúde, ele tem que ser sabatinado quando ele for escolhido ministro, por exemplo, tá na lei lá. Aí, o Senado que vai fazer a sabatina, por exemplo, tá? Isso não acontece no Brasil, acontece só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todos os ministros devem ser sabatinados. Aqui no Brasil não acontece isso, é de livre nomeação. Mas os ministros do STF, quando eles forem nomeados, eles devem ser sabatinados. Então, eles vão lá pro Senado, eles respondem várias perguntas e o Senado vai votar por voto secreto se aprova ou não, tá? É isso que é a sabatina, tá? Aprovar previamente por voto secreto, após a eleição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática em caráter permanente, tá? Autorizar as operações externas de natureza financeira, de interesse da União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Fixar por proposta do presidente da República limites para montante de dívida, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito interno e externo, dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União, estabelecer limites e condições para montante de dívida, suspender a execução no todo ou em parte da lei declarada inconstitucional por definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, aprovar por maioria absoluta o voto secreto, a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, elaborar o seu regimento interno e dispor sobre a organização e funcionamento da sua polícia interna, enfim, tá? Eleger os membros do Conselho da República também. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional. Preste bem atenção. Observe que o Senado tem mais competências que a Câmara e a gente observa que o Senado tem bastante competência de dinheiro, de empréstimo, de dívida. Isso tudo significa por quê? Porque o Senado ele representa os estados. Tá? Então, o interesse dos estados, as dívidas, empréstimos no exterior, etc. Isso não compete à Câmara, porque a Câmara representa o povo. Por isso que não compete à Câmara, tá? Observe isso, tá? Importante ressaltar que no inciso, o artigo 52, lá no parágrafo único, fala o que eu falei, que o presidente do Supremo Tribunal Federal que vai presidir a sessão do impeachment. Então, o Senado vota, mas quem preside é o presidente do Supremo Tribunal Federal, tá? Agora nós vamos lá para as imunidades parlamentares. São os privilégios, mais ou menos assim, que os parlamentares têm, tá? Os parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, pois quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. Tá? Ou seja, quando ele estiver na sua atividade parlamentar, preste bem atenção, na atividade parlamentar. Na atividade parlamentar no Brasil inteiro, ou seja, na circunscrição do mandato dele, ou seja, no Brasil inteiro, ele é imune penalmente e civilmente, ou seja, ninguém pode processar ele por injúria, calúnia, difamação a respeito das opiniões, palavras e votos, ou seja, nos votos, nas opiniões a respeito de algum assunto, ele é inviolável. Mas isso, cuidado, é na profissão dele, tá? Então, não é porque quando ele estiver lá na vida privada dele, ele pode falar, fazer uma calúnia, uma difamação, alguma coisa assim, e ele vai ser inviolável nesse sentido. Não, cuidado, tá? E eles, desde na diplomação dele, na expedição de diploma dele de deputado do Senado, de senador, ele é submetido ao julgamento no Supremo Tribunal Federal. Esse é o chamado foro privilegiado. Tá? Então, ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal desde a expedição do diploma, tá? Vamos lá. Próximas imunidades. Desde a expedição do diploma também, esses membros não poderão ser presos, exceto em flagrante delito de crime inafiançável. Tá? Então, eles não podem ser presos, exceto por flagrante delito. E nesse caso de prisão, esse auto de prisão em flagrante, ele vai ser remetido para casa. Por exemplo, um deputado X foi preso em flagrante delito por crime inafiançável, ou seja, flagrante delito por racismo. Aí ele foi preso.
E nesse caso, essa prisão flagrante vai ser enviada para a Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados vai, em 24 horas, votar para ver se ele continua ou ele é solto. Eles podem votar pela maioria para manter ele preso ou para soltar. Isso já aconteceu recentemente no caso do Delcídio do Amaral. Você pode procurar no YouTube, enfim, para procurar o caso do Delcídio do Amaral. Ele foi preso, ele era um senador, ele foi preso em flagrante porque ele estava obstruindo a justiça e fazendo corrupção. Aí foi enviado para o Senado Federal em 24 horas a prisão em flagrante e eles votaram por maioria para manter ele preso. Então ele continuou preso porque a casa da onde ele pertence votou para ele continuar preso. Esse é um exemplo, tá? Recebendo a denúncia, caso ele seja processado e não seja preso, ou seja preso, enfim, nos dois casos, recebida a denúncia do senador por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal vai dar ciência à casa respectiva que, por iniciativa de um partido político qualquer, não precisa ser o partido do sujeito, tá? Eles vão votar para ver se eles suspendem ou não o andamento dessa ação, tá? Então, pode ser, no caso que ele seja processado, preso ou não, essa denúncia desse crime vai ser mandada para casa e por iniciativa de qualquer partido político, não precisa ser necessariamente dele, ele vai ser votado para ver se ou seja, suspende essa ação ou não. Enquanto tiver suspensa essa ação, não corre a prescrição. Importante ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar aqui na frente, mas aqui, ó, como ele tem foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, quando ele é expedido a diploma de deputado ou senador, todos os processos que ele responde antes vai ser remetido para o Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, ele tá respondendo um crime de responsabilidade por outro cargo lá na Justiça Comum. Aí ele vira deputado ou senador. Esse processo vai ser remetido para o Supremo e o Supremo que vai julgar. Aí, por exemplo, vamos supor que ele fica lá, acontece os 4 anos do mandato dele e ele não é reeleito deputado federal. Esse processo, tanto durante quanto depois do mandato, vai ser remetido novamente para a Justiça Comum, tá? Então, tanto depois quanto antes, esses processos vão ser, caso ele perca, vai voltar para a Justiça Comum, tá bom? É só uma observação que eu tinha esquecido. O pedido de suspensão desse processo aqui vai ser da casa respectiva e ele vai ficar votando lá no prazo de 45 dias, tá? Então, para sustar esse processo, vai ter o prazo de 45 dias para votar. Tá? O que os senadores e os deputados não podem fazer, o que é proibido desde a expedição de diploma deles fazerem, vamos lá. Ele é proibido de firmar contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa, sociedade de economia mista, empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes, tá? Então, ele é proibido de fazer isso. E ele também é proibido de aceitar cargo, função, emprego, enfim, remunerado, inclusive que sejam indemissíveis. Ou seja, ele não pode ter cargo em comissão, ele não pode ter emprego em outra empresa, ele não pode ser diretor de uma empresa, ele tem que largar tudo para virar deputado ou senador, tá bom? Eles não podem ser proprietários e controladores de empresas que gozem de favor de contrato com pessoa jurídica, ou seja, tipo assim, a empresa, ele não pode ser diretor de uma empresa que ganhou uma licitação, não pode, então ele não pode ser diretor, nada disso, tá? Nem proprietário, controlador, diretor, nada disso. Ele não pode ocupar cargo ou função que sejam demissíveis ad nutum, tá? Ou seja, nas entidades do artigo inciso 1A, ou seja, da empresa, sociedade pública, empresa jurídica, ou seja, ele pode ser ministro. O que ele não pode é ser, por exemplo, deputado e diretor da Petrobras. Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser diretor da Petrobras ou deputado. Então não há possibilidade de nomeação de deputado ou senador para dirigir a Petrobras.
Entendeu? Não pode, isso é proibido, tá? Ele não pode patrocinar causa que seja interessada em qualquer das entidades. Então, ele não pode patrocinar causa que seja entidade, pessoa pública, direito público, autarquia, empresa, e todas essas daqui, ele não pode patrocinar, tá? E também ele não pode ser titular de mais um cargo ou mandado eletivo. Então, ele não pode ser deputado federal e deputado estadual. Ele não pode ser deputado e prefeito. Ele só pode ter um mandato eletivo, tá? Agora, quando que o deputado federal pode perder o mandato? Quais que são as possibilidades de perca de mandato do poder do deputado federal? A gente vai ver agora. Quando ele infringir qualquer dessas proibições, ou seja, se ele for presidente da Petrobras e deputado, ele vai perder o mandato. Quando ele for diretor de autarquia e deputado, ele vai perder o mandato. Quando ele for dono de empresa que tenha contrato com o poder público e deputado, ele perde o mandato, tá? Então, quando ele quando ele patrocinar interesse, perde o deputado, ele perde o mandato. Então, qualquer coisa das violações anteriores, ele perde o mandato. Quando ele violar o decoro parlamentar, como todo mundo sabe, esse decoro parlamentar não tem uma definição. A gente imagina que o decoro parlamentar seja, em geral, não respeitar a ética, a moralidade, enfim, tá? O Delcídio do Amaral, como eu falei antes, ele foi preso, ele violou, ele foi preso por crime inafiançável, e ele foi votado, foi mantido na prisão. E ele foi, ele perdeu o mandato por eleição do Senado, porque ele violou o decoro parlamentar. O Eduardo Cunha também violou o decoro parlamentar, mas por outra opção, por outra razão. Ele foi preso depois que ele mentiu disseram que ele tinha uma conta no exterior, tá? E aí ele foi numa sessão de uma comissão de ética e ele disse que ele não tinha conta no exterior. Aí depois veio documentos e provaram que ele tinha conta no exterior. Aí ele perdeu o mandato por violação do decoro parlamentar, porque ele mentiu na sessão da comissão de ética, tá bom? Isso é uma violação, um exemplo de violação do decoro parlamentar, tá? Ele deixou o parlamentar vai perder o mandato se ele deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Câmara que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada. Então, caso ele esteja lá em missão, ou ele vire ministro, ele está em licença, aí ele não perde, tá? Ou tiver suspenso os direitos políticos. Então, um caso ele pelo TRE ele seja julgado inelegível porque comprou voto, ele vai ter suspenso os direitos políticos por 8 anos e aí ele vai perder o mandato, tá? Quando a Justiça Eleitoral decretar, então, das hipóteses, também é aplicável isso, e sofrer condenação criminal em sentença transitória julgada. Essa é uma hipótese. Teve um deputado, há uns anos atrás, que ele foi algemado lá no Congresso Nacional, porque ele foi condenado por violência doméstica, uma coisa assim. E aí transitou julgado a sentença e ele foi condenado à prisão, então ele foi lá e perdeu o mandato, tá? Um exemplo. Não perderá o mandato. Quando que o parlamentar não vai perder o mandato? Quando ele virar ministro, secretário, governador de território, do Distrito Federal, enfim. Então, por exemplo, isso é muito comum. O presidente entra, tem os deputados lá que estão, porque as eleições não são juntas, né? E aí ele nomeia o deputado X para virar ministro da Justiça, por exemplo. Esse sujeito vai sair do cargo de deputado, vai virar ministro, mas ele não vai perder o cargo de deputado, ele vai continuar ministro. Se ele sair amanhã, ele volta para ser deputado. Nesse caso, ele vai ter que optar pela remuneração, ou seja, ele tem que optar entre ser a remuneração de deputado ou de ministro. Ele não pode somar as duas, tá? Ele vai ficar só com uma só. Ele pode escolher se ele vai ficar de deputado ou de ministro, mas ele vai ter que optar. Ele também não vai perder o cargo de deputado se ele se licenciar da casa para doença ou para tratar de interesse particular, desde que não exceda 120 dias por sessão, ou seja, 120 dias por 4 anos, tá?
Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, conforme eu disse, vai ter que fazer uma eleição caso falte mais de 15 meses para o término do mandato. Então, caso morra o senador mais os 2 suplentes, caso falte 15 meses para o término do mandato, vai ter outra eleição, tá bom? Então, essas são as pinceladas gerais do Poder Legislativo. Nós vamos ter uma aula 2, onde a gente vai aprender exatamente os processos legislativos, como funciona, quem pode promover o quê. A gente vai aprender sobre os vereadores e as assembleias legislativas, tá? Então, aqui é uma pincelada geral sobre o Congresso, o Senado Nacional, os poderes e deveres. Se você quiser saber mais do processo legislativo, enfim, assista a aula 2 de Poder Legislativo, tá bom? Eu espero que você tenha entendido, que eu fiz uma aula mais breve a respeito do assunto. Eu espero que você tenha entendido e para você aprender melhor a respeito do assunto, pegue a Constituição e leia lá, tá? É a melhor forma de você aprender a respeito do assunto, tá bom? Muito obrigada e até mais.